Meus irmãos, todos nós passamos por dificuldades. Algumas pequenas, outras grandes. Umas duram um dia ou horas até. Outras duram semanas, meses. Mas hoje nós vamos ver um texto de alguém que tinha uma dificuldade há 12 anos. Há 12 anos. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8, a partir do verso 43. Nós vamos ler até o verso 48. Lucas 8, 43 a 48, eu vou ler na versão ARA. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Que saia da minha boca somente aquilo que tu queres nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos e oramos. Amém. Esse texto é muito conhecido da igreja, né? E ele relata um milagre que está entrelaçado com um outro milagre, que é o da filha de Jairo. Se os irmãos verem um pouquinho antes e um pouquinho depois, vão ver que nesse mesmo episódio vai acontecer a narrativa do milagre da ressuscitação da filha de Jairo. Esse milagre envolvia proporcionar a libertação da morte da menina, enquanto que o que nós lemos agora é a libertação da doença de uma mulher. Ambos os casos demonstram o poder e a compaixão de Jesus e a importância de colocar a fé em Jesus. Coincidentemente, as duas mulheres envolvidas tinham uma relação com o número 12. A menina tinha 12 anos de vida e a mulher tinha 12 anos de hemorragia. Vamos atentar agora para o contexto desse episódio aqui de Jesus. Jesus estava voltando para sua casa em Cafarnaum. Quando chega à margem do Mar da Galileia, né, ele tinha expulsado demônios de um gadareno, estava voltando para Cafarnaum, e quando ele chega na margem do Mar da Galileia, há uma multidão esperando Jesus. E se você olhar um pouquinho atrás aí, o verso 40, olha aí. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Isso é até um contraste, porque quando Jesus estava lá em Gadara, ele foi expulso, porque ele tinha expulsado os demônios daquele homem e mandado os demônios ir para os porcos, e por causa disso Jesus ele foi convidado a se retirar.
E Jesus, quando chega na margem, já em Cafarnaum, é o contrário. Há uma multidão esperando ele com alegria, desejando a presença de Jesus. Se você voltar um pouquinho mais atrás, você vai verificar que Jesus, Lucas, Marcos e Mateus, eles mostram uma narrativa em que demonstra Jesus e o seu poder. Primeiro sobre a doença, depois sobre a morte, depois sobre o mar e o vento, e também, por último, aos demônios, até esse trecho da mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele não somente era conhecido pelos seus ensinos, mas também por seus milagres. Por isso, a multidão, quando Jesus chega à margem do mar da Galileia, a multidão está esperando com alegria, porque ela já recebia muitos ensinamentos de Jesus. Jesus tinha o costume de ensinar ao povo ali no mar da Galileia. Jesus ficava ali num barquinho e o povo sentado, ouvindo Jesus ensinar. E Jesus estava voltando e o povo estava aguardando a chegada de Jesus, certamente para ouvir mais dos seus ensinos, certamente para ver mais dos seus milagres. Mas notem uma coisa, aquele mesmo povo, ao verem seus milagres, de fato, nem todos tinham uma fé em Jesus Cristo. Vocês vão ver que mais à frente, esse mesmo povo vai rejeitar Jesus. Esse mesmo povo vai condenar Jesus. Esse mesmo povo vai questionar os milagres de Jesus, o fato de Jesus se declarar como Deus. Então, naquele momento, aquele povo estava satisfeito com o que estava vendo, mas lá na frente, esse mesmo povo iria rejeitar Jesus. Naquele momento que Jesus estava sendo recebido pela multidão, certamente alimentando a multidão ali com seus ensinos, um dos chefes da sinagoga, que se chamava Jairo, ele chega até Jesus e pede a Jesus que curasse a sua filha, que estava à beira da morte. Se não me engano, Marcos, ele ainda ele acrescenta que era a única filha. Mas Jesus, o que faz? Jesus, ele decide ir até a casa de Jairo para curar a menina. A menina ainda estava doente. A gente vai ver no texto que logo após a cura da mulher com fluxo de sangue, os servos do chefe da sinagoga chegam até ele e dizem: olha, não adianta mais amolar o mestre, porque a sua filha já morreu, não é? E nós sabemos que Jesus vem a ressuscitar a menina. Diferente de Jairo, que era um chefe da sinagoga, uma figura pública da cidade, né? E publicamente foi até Jesus e fez esse pedido. A mulher, no caso aqui, a mulher que tinha um fluxo de sangue, por outro lado, Lucas não cita o nome, ninguém cita o nome dessa mulher. Ela era pobre, ela principalmente era considerada suja, imunda. Ela foi por detrás e a fim de tocar a borda das vestes de Jesus e então alcançar algum favor ali. O texto não nos diz qual a causa da doença dessa mulher, mas que ela vinha sangrando dia após dia. Era como se a vida dela estivesse se esvaindo. Anêmica ao extremo. Imagina uma pessoa com uma hemorragia há 12 anos. Ela, com certeza, a sua aparência deveria ser de uma mulher fraca, uma mulher pálida. A sua impureza por lei a impedia de ir ao templo. Deixa o dedo aí em Lucas e vai lá em Levítico 15. Levítico capítulo 15, versos de 25 a 27.
Diz assim: também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quando quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imunda até a tarde. Essa mulher não podia tocar em ninguém. Se alguém tocasse o que ela havia tocado, também estaria impuro. Também não poderia cerimonialmente participar das atividades do templo. Ela tinha tentado de tudo para se curar. Essa mulher, o texto diz que ela gastou todos os seus haveres. Não havia nenhum médico, nem longe, nem perto, que certamente ela não tivesse consultado. Ela deve ter tido alguns bens, mas gastou tudo. Gastou todos os seus pertences na esperança de médicos. Mas, infelizmente, ela não conseguiu a cura através dos médicos. O Evangelho de Marcos diz que e padecera a mão de vários médicos. O verso 26 do capítulo 5 de Marcos. O Evangelho de Marcos detalha que essa mulher estava cada vez pior. Ao invés de melhorar, ela estava cada vez pior. Mas há um detalhe. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Diz o texto de Marcos que, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio atrás dele e, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Imaginemos a cena, meus irmãos. Vamos imaginar que você está lá naquele dia. Você faz parte daquela multidão. Jesus está passando, a multidão está comprimindo Jesus, os seus discípulos. Todos estavam tocando em Jesus. Essa mulher um pouco distante por conta da sua situação. Essa mulher não estava no meio da multidão, ela não poderia estar no meio da multidão. E isso até é um momento que ela teve que tomar uma decisão, não é? E ela estava distante por conta da situação. Provavelmente, ela se disfarçando para não ser reconhecida, ela entra ali no meio da multidão, reunindo todas as forças que ela tinha, porque eu imagino que ela devia estar enfraquecida, e ela reúne todas as suas forças até chegar a Jesus. Aquela mulher, ela não podia tocar nas pessoas, nem ser tocadas por ela por causa da contaminação. A mulher, ela trilhou o seu caminho através da multidão, e isso, sem dúvida nenhuma, deve ter sido com muita discrição, muito cuidado, mas com certeza de uma maneira determinada. Ela sabia onde ela queria chegar. Como Marcos disse, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar a vestes, ficarei curada. Ela tinha um objetivo. Ela tinha ouvido que Jesus tocava pessoas e elas ficavam curadas. Ela provavelmente viu também esses milagres. Ela provavelmente pensou que Jesus não a tocaria por causa da sua situação, mas se ela o tocasse, seria curada da mesma forma. O poder de Jesus, meus irmãos, é superior a qualquer doença, a qualquer contaminação cerimonial daquela mulher. E ele não se contamina com o toque daquela mulher. Pelo contrário, ele a limpa.
O verso 44 nos diz que a mulher veio por trás e tocou-lhe a orla da veste. Ora, a orla da veste judaica, ela tinha um importante significado. Ela trazia a lembrança dos mandamentos do Senhor ao povo judeu. Então, a veste, ela tinha uma bainha, e nessa bainha era colocado um cordão azul, e aquilo ali simbolizava a lembrança que deveria ter dos mandamentos do Senhor. Nós não sabemos se aquela mulher, o texto não diz isso, se aquela mulher ela focava na orla por causa disso, e por causa disso, dali que sairia a cura, né? Ou se foi simplesmente a forma que ela conseguiu tocar. Esse toque, muitas das vezes a gente pensa que o tocar é simplesmente, né, encostar a mão, e ela foi curada, mas esse toque, no texto original, nos indica que não é um simples passar de mão, mas é como se ela se apoiasse, ela se segurasse ali na orla de Jesus, e imediatamente ela foi curada. A forma como essa mulher cria era um tanto distorcida, porque ela cria no poder das vestes, errado no seu estado de impureza, mas a sua fé, assim mesmo, foi recebida por Jesus, tamanha a sua determinação. Ora, se ela cria que tocando nas vestes, ela receberia a cura, esse toque era errado pelo estado da impureza dela, ela não poderia tocar. Agora olha para o verso 45. Jesus diz assim: quem me tocou? E essa pergunta, né? Nós vimos aqui que deixou os discípulos abismados, né, com o que Jesus estava falando, né? A pergunta de Jesus não revela uma falta de conhecimento. Jesus não sabia quem é que tinha tocado ele. Jesus sabe de todas as coisas, ele é Deus. Ele sabia quem havia tocado. A pergunta dele não revela falta de conhecimento, mas simplesmente o desejo de identificar a mulher no meio do povo. Era necessário que ela publicamente confessasse o que fez e como ela foi curada, para que Deus fosse glorificado e a multidão, o povo, reconhecesse que ela estava limpa. Jesus, ele vai corrigi-lo, vai fortalecer, vai encorajar a fé daquela mulher. Jesus faz a pergunta, não por causa dele, mas por causa dela, que ele fez a pergunta. Nós podemos ver outras situações como essa, em que há um propósito moral em questão, em que Jesus, ou o próprio Deus, ou uma outra pessoa faz uma pergunta, já sabendo a resposta. Uma delas, você pode ver em Gênesis capítulo 3, verso 9, quando Deus, entre aspas, procurou por Adão dizendo: onde estás? Ora, Deus sabia onde Adão estava. Ou então em Gênesis capítulo 4, verso 9, quando Deus perguntou para Caim: onde está Abel, teu irmão? Ora, Deus sabia que Abel tinha morrido. Ou ainda em 2 Reis, capítulo 5, 25, em que Eliseu questionou o seu servo Geazi, dizendo para ele: de onde vem Geazi? Os irmãos lembram dessa história? Naamã foi curado, Geazi era servo de Eliseu, e aí quando Naamã vai embora, Geazi vai atrás de Naamã querendo alguma coisa em troca, pelo milagre que havia acontecido. E Naamã entrega. E quando Geazi chega, vai e esconde aquilo que recebeu, Eliseu questiona a Geazi: de onde vem Geazi? E o fim da história é que Eliseu, né, diz para Geazi:
a doença que estava em Naamã agora estará em você. O texto em Lucas identifica Pedro como uma espécie de representante dos discípulos, não acreditando na pergunta de Jesus. O termo que Pedro usa de apertar e oprimir, no original, é como se fosse de prensar uvas. Imagine aí como era a pressão da multidão sobre Jesus, não é? Era como se fosse de prensar uvas. Tamanho era aquele aperto. Mas Jesus recebeu um toque diferente. Um toque que fez com que dele saísse poder. É difícil compreender a forma como esse poder atingiu aquela mulher. É como se o poder saísse sem uma ação visível e direta de Jesus. Mas, de fato, o poder saiu. Jesus não falou assim, alguém me tocou, ser curado agora. Não. Jesus falou, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. O texto sinótico em Marcos 5,32 diz que Jesus olhava ao redor para ver quem fizera isso. Na ideia de identificar a mulher no meio do povo. Se você olhar no verso 47, diz assim, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se dele, declarou, à vista do povo, de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Nesse verso, aquela mulher que não poderia estar ali, ela estava escondida, porque ela havia cometido um delito ao tocar em alguém, ela não podia mais se esconder. Creio que todos ficaram olhando entre si, se perguntando, quem foi? Foi você que tocou esse homem? Foi você que tocou Jesus? Todo mundo com certeza deve ter ficado perguntando um para o outro. O texto diz que ela se aproximou trêmula e se prostrou diante de Jesus. Declarou, veja o detalhe, à vista de todo o povo. Lucas dá ênfase nessa confissão pública da mulher, enquanto que Marcos e Mateus não trazem essa expressão. A reação temerosa da mulher ao ser descoberta foi, sem dúvida, devido à sua doença e à sua impropriedade em se misturar com uma multidão, enquanto ela, ritualmente, era impura. A sua queda aos pés de Jesus lembra a mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu, que diz em Lucas capítulo 7, 36 a 38, que tinha um espírito semelhante de gratidão. É possível que a mulher entendia que ainda não tinha cumprido totalmente o seu processo até ser considerada pura. Se você voltar lá em Levítico, capítulo 15, versículos de 28 a 30, há um ritual após o cessar da hemorragia. O verso 28 diz assim, porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas e 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado, outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Então era provavelmente, talvez ela achasse que ainda não estava completo o processo. Porque teria que contar 7 dias. O texto encerra no verso 48 com Jesus dizendo, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Este é o único texto em que Jesus chama uma mulher de filha.
Certamente Jesus se compadece daquela mulher, da sua situação, e ele acalma o seu coração ao chamá-la de filha. Mas ele vai mais além, ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa história é muito conhecida da igreja, mas nós vamos separar algo que nos ensina hoje em especial nesse último versículo. Aquela mulher foi salva do quê? Em primeiro lugar, ela foi salva da enfermidade. Ela foi curada da doença. A enfermidade daquela mulher tornava uma pessoa separada da sociedade, da sua comunhão. A vida se esvaía todos os dias, sem esperança, sem recurso nenhum. E em compararmos com a filha de Jairo, a menina que era cheia de vida, prestes a perdê-la, aquela mulher não tinha mais vida. E ao ouvir Jesus, vê a chance de recuperá-la. A sua fé derrubou barreiras da discriminação, da sua força física, da moral. Por mais estranha que tenha sido a sua atitude, Deus honrou a sua fé. A fé daquela mulher fez com que ela sacrificasse o resto de vida que ela tinha. Tudo que ela podia oferecer e entregar, ela fez naquele momento. Até o que ela não podia fazer, ela fez. É importante observar que Jesus corrige a distorção que havia na sua crença, apontando para a sua fé, o fator ativo da sua salvação, e não o seu manto, muito menos a orla dele. Se fosse o manto de Jesus que curasse ela, ora, todos que tocassem Jesus seriam curados, e provavelmente seu manto seria um objeto de desejo de muitos. Quantas pessoas estão caminhando do lado de Jesus, estão ali tão próximo de Jesus, a ponto de apertá-lo, mas não têm a fé sacrificial, a ponto de haver uma completa comunhão com o Senhor. Há um hino do cantor cristão que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Quantas pessoas estão ali do lado de Jesus, mas não tem nenhuma comunhão com Ele? Os discípulos eram certamente as pessoas mais próximas de Jesus, e eles mesmos não sabiam o que estava acontecendo. Eles não perceberam nada. Pelo contrário, ainda questionaram Jesus. Jesus, por que o Senhor está perguntando quem te tocou? A gente está aqui na pior situação, está todo mundo apertando a gente aqui. Nem eles estavam percebendo o que estava acontecendo. Há pessoas que estão doentes, sem vida, tentaram também tudo por caminhos errados, estão condenados, mas ao serem atraídos por Jesus, do mesmo jeito que foi aquela mulher, encontrarão também a sua cura imediata. É preciso que nós tenhamos fé que nos leve a sacrificar o que somos, o que temos, para alcançarmos o que Deus tem preparado para nós. Aquela mulher, ela estava pensando na sua cura física, mas ela ganhou muito mais do que isso. Em segundo lugar, aquela mulher foi salva da punição cerimonial. Ela foi liberta da opressão da lei. O texto de Levítico diz que ela deveria contar mais 7 dias, depois ela se tornaria limpa. Jesus, ao despedir aquela mulher, a libertou da sua punição. Ela não precisava fazer mais nada. Ali, publicamente, ao contar a verdade dos fatos, de tudo que aconteceu, que ela estava sendo declarada limpa por Jesus. Jesus estava dando àquela mulher uma vida nova. Antes ela não podia ir ao templo, mas agora ela estava diante do próprio Deus.
Quantas vezes, quantas situações nós passamos em dificuldades, em que nós nos sentimos oprimidos, em que nós nos sentimos perseguidos, e às vezes nós não lembramos de nos recorrermos a Jesus. Quantas vezes nós estamos sendo pressionados e nós não recorremos a Jesus? Aquela mulher, ela além de doente, ela tinha essa dificuldade, porque ela não poderia estar com todas as pessoas ao redor, nem com a própria família dela ela poderia estar. Nem dentro de casa ela poderia estar. Em terceiro lugar, aquela mulher foi salva do pecado para uma vida eterna com Cristo. Ao chamá-la de filha, Jesus afirmou sua nova posição na família de Deus. A expressão vai em paz não é meramente vai com uma bênção, eu te abençoo, mas significa entra em paz, como um elemento novo na sua vida, a paz de Jesus. Uma coisa importante, meus irmãos, é que a fé que salva do pecado é a fé em quem pode te salvar do pecado. Ela poderia ter fé em qualquer outra coisa, mas se ela não tivesse fé em Jesus, não poderia ser salva do pecado, porque só Jesus é que salva do pecado. Muitas pessoas depositam sua fé em amuletos, em homens, em pastores, em líderes, em missionários, em até pessoas que se declaram mais espirituais que outras, mas só Jesus salva do pecado. Você, meu irmão, pode ter uma saúde de ferro, pode ter uma vida social maravilhosa, todos gostam de você, todos querem gozar da sua companhia, mas se não tiver Jesus, continue impuro diante de Deus. Continue impuro diante de Deus. Você faz coisas boas, só faz coisa boa. Você não comete nenhum delito perante a lei. Você é um excelente cidadão, mas se não tiver Jesus, continue impuro perante o Senhor. Jesus fez justiça àquela mulher. Ele tornou-a justa perante Deus e os homens. A fé que salva o pecado é mais do que acreditar no que Cristo é e pode fazer. Mas é a fé que envolve renúncia para seguir com Cristo, crendo nas promessas dele. Um exemplo, você vai abrir agora em Tiago, capítulo 2, verso 19. Tiago, o texto diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus. Até os demônios creem que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu o Espírito Santo. Eles viram isso, eles sabem disso. Mas eles não são salvos, porque eles são inimigos de Deus. Por isso eles tremem diante dele. A fé que salva é a fé que repousa na paz de Jesus. É a fé que nos dá a certeza de que o que Jesus fez na cruz pagou a minha dívida, providenciou minha justiça, abrindo as portas para uma vida eterna com Ele. Nós somos, meus irmãos, salvos da enfermidade, de qualquer dificuldade, do pecado, para que o Senhor seja glorificado. E aquela mulher aconteceu da mesma forma. Aquela mulher, ela não tinha nada para oferecer.
Ela não tinha nada. Ela não era ninguém. Na situação que ela estava, ninguém olhava para ela, ninguém queria saber do que ela estava sentindo. Ela já não tinha mais recursos, provavelmente ficava na rua, nos cantos, afastada de todos, mas ao saber de Jesus, brotou uma pontinha de esperança. E o pouquinho de fé que ela tinha, Jesus honrou e salvou aquela mulher. Há esperança para quem tem fé em Jesus. Há esperança para quem passa por dificuldade ou por alguma enfermidade, não só a enfermidade física, mas a enfermidade espiritual. Basta nós olharmos para Jesus, nos direcionarmos para Ele, seguirmos atrás dEle e tocar nele, segurar nele, nos apoiar nele, depositar a nossa fé nele. Essa é a maior lição que nós podemos ter desse episódio que Lucas narra para nós. Aquela mulher, o texto não diz o que aconteceu depois com aquela mulher. Mas, certamente, ela começou a anunciar o que Jesus tinha feito na vida dela. Certamente, não ficou parada, não voltou à sua vida simplesmente a vida normal, mas voltou de uma mulher regenerada, uma mulher que começou a anunciar o que Jesus fez na vida dela. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.